E hoje retornamos para falar do tema Viver com Alegria. Então, esse tema ele foi extraído do livro Entrega-te a Deus. Este livro é psicografia de Divaldo Franco, através da nossa benfeitora Joana de Ângeles, e tem exatamente este capítulo, que é um capítulo muito especial. Viver com alegria é algo que nós devemos buscar no trânsito da nossa experiência, porque a reencarnação é uma dádiva que o Pai nos concede para que possamos nos libertar das nossas amarras. Então, tendo esta experiência, se é uma dádiva, nós precisamos aproveitar esta experiência. E a benfeitora, ela inicia dizendo que quando nós encontramos o significado existencial, nós descobrimos que a nossa jornada, que a nossa experiência, ela tem como objetivo a iluminação interior. E é justamente com esta iluminação que nós vamos entrar em nosso processo de libertação. Libertação das trevas da ignorância, libertação das nossas amarras que ainda nos mantêm presos ao nosso primarismo. Então, é esta oportunidade de autoencontro que nós temos nas nossas experiências que precisamos desenvolver a alegria de viver mesmo diante das experiências difíceis. Porque cada um de nós experimenta em algum momento no transcurso da existência esses momentos que, de fato, eles nos trazem para o nosso crescimento, são oportunidades de crescimento. Então, se nós conseguimos aproveitar com sabedoria, com compreensão de que aquelas experiências elas são favoráveis ao nosso progresso, ao nosso encontro com a plenitude, nós iremos procurar extrair as melhores lições para que a gente possa cantar este hino de louvor ao Pai, que as nossas lutas elas possam ser abençoadas, porque é justamente quando nós atravessamos essas dificuldades, seja dentro do contexto da família, no trabalho, na casa espírita, que nós estaremos treinando a nossa paciência, a nossa compaixão. E aí nós lembramos que a própria benfeitora Joana de Ângeles, ela escreve no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, o item, que é o item 7, a paciência. Então lá ela traz, né, que a dor, ela é escolhida por nós e precisa ser acolhida por cada um de nós, entendendo este momento como esse momento necessário para o nosso progresso. Então, a gente pode pensar na vida de diversas pessoas que tiveram dificuldades, mas que souberam trazer esta alegria de viver. Aí a gente lembra, por exemplo, de Helen Keller, que teve as suas dificuldades dos órgãos do sentido, cega, surda, muda, e conseguiu, através da sua expressão, trazer esta alegria na sua vivência. E, diante dessas dificuldades que ela teve na vida, ela conseguiu traduzir para nós esta maturidade, esta percepção de que aquilo era necessário, porque cada um de nós também podemos receber como expiação determinadas experiências no corpo físico que fazem com que a gente possa ter este acolhimento ou possa se revoltar diante da experiência, principalmente quando a gente observa que ao nosso redor as pessoas que convivem conosco, elas não partilham dessas dificuldades com alguns dos órgãos dos sentidos.
Aí nós lembramos também que Beethoven, que era surdo, ele conseguiu trazer a beleza da Nona Sinfonia, que certamente trouxe alegrias para aqueles que tinham a paixão pela música e que conseguiram elevar-se ao escutar a sua música. E assim, diversos seres transitaram durante a sua experiência, mostrando para nós que essas dificuldades são dificuldades passageiras e que, se recebidas de bom grado, elas podem nos dar um salto qualitativo na nossa existência. E aí não tem como não lembrar do nosso querido Francisco de Assis, que recebeu o cognome de o Irmão Alegria, justamente porque ele procurava, em tudo quanto fazia, trazer a alegria para a sua existência. Ele já vivia a alegria antes de ter este contato mais próximo com Cristo, quando ele despertou para uma nova vida. E foi justamente uma das suas imagens de passagens da sua vida que a gente recorda quando um determinado operário ele estava passando com 2 cordeiros que seriam vendidos no mercado. E quando Francisco de Assis viu aqueles animais que seriam sacrificados, ele resolveu pedir aqueles 2 cordeiros e dar em troca a sua capa. Pelo menos aqueles cordeiros, eles não seriam sacrificados naquele dia. Então essa era a sua expressão. Por que não dizer do contato que ele teve com o lobo de Gúbio, que atemorizava a cidade e que conseguiu também, através do seu dom de conversar com todos os seres da natureza, acalmá-lo, oferecendo em troca o alimento para que ele não pudesse mais assustar as pessoas da cidade. Por que não dizer também das abelhas que adentraram na porciúncula, onde ele estabeleceu a comunicação com as aves do céu? Enfim, toda a sua trajetória era um hino, um louvor ao Pai, que denotava esta alegria. Então, nós precisamos estar compreendendo, trazendo mais clareza a estas experiências que se apresentam, porque elas estão anunciando para nós um período que vai ser melhor se soubermos vivenciar com alegria essas experiências difíceis que acontecem na vida de cada um de nós. Então, se nós buscarmos, através destas experiências, trabalhar mais a paciência, a compreensão, trabalhar o amor, porque muitas vezes nós nos desestruturamos diante de situações que o outro começa a apresentar no seu cotidiano e que fazem com que a gente tenha reações, muitas vezes reações intempestivas, de irritação, de nervosismo, por conta de algo que nos incomodou. Então, se nós temos esta compreensão do outro, que muitas vezes se apresenta de maneira agressiva em relação a nós, porque muitas vezes também trazem comentários que não são fidedignos em relação à nossa pessoa. Então, toda esta compreensão que nós vamos ter em relação à atitude dos outros, não se sentindo diminuído, não se sentindo angustiado diante daquelas ocorrências, tudo isso vai nos elevar para que possamos mais rápido ter esta libertação e vivendo com alegria todas essas experiências. E aí nós recordamos também de que é preciso nós ampliarmos este nosso olhar, porque se a gente para poder refletir em algumas circunstâncias da nossa vida, que nós conseguimos, em um ato de bondade, em um ato de caridade,
em um ato de observação em relação à dificuldade do outro, trazer a descoberta para o outro, a alegria para o outro, que automaticamente vai se revertendo em alegria para mim mesmo. Eu me recordo de uma experiência que eu tive, certa feita, quando eu viajava, eu vinha de um voo de Coimbra para Salvador, era mais ou menos 8 horas e meia de voo, e tinha um pai que estava com a criança numa fila próxima a que eu estava, e essa criança chorava muito, a criança com a idade de 8, 9 meses, mais ou menos. Estava somente o pai com a criança. E as luzes do avião estavam apagadas, apesar de ser um voo diário, né? Estava naquela escuridão, e a criança incomodava com aquele choro. Era um pai jovem, né? E eu fiquei assim imaginando a dificuldade que muitas vezes os homens têm de assumir esse papel com a criança ainda muito pequena, 8, 9 meses. E ela chorava, chorava, e as pessoas, a gente tinha passado já o momento do almoço, as pessoas começam a ficar inquietas, irritadas, e eu tive a iniciativa de perguntar ao pai se ele precisava de ajuda. Ele disse que não precisava, e aí eu disse: você quer que eu carregue um pouco a sua filha? Não tinha pandemia, ele aceitou, eu fiquei com a bebê, nós começamos a andar pelo avião, e ela parou o choro, ficava dando adeus, né, para as pessoas que estavam acordadas, a gente passeou em torno de 20 e 30 minutos, e quando eu devolvi ao pai, essa criança não chorava mais, e nisso ela adormeceu até o avião pousar. Então, se a gente pensa, né, de que nós temos muitas possibilidades de tirar o outro dessas situações difíceis, situações que muitas vezes é fácil resolver, mas a pessoa, porque está obscurecida pelo conflito que vive naquele momento, não consegue encontrar a saída. Isso me deu uma alegria interior, pelo fato também de ter colaborado com os outros que ali estavam, e muitas vezes não é que a pessoa seja ruim, a pessoa fica envergonhada, a pessoa não tem essa iniciativa de tomar a frente e buscar uma solução. Então, todos nós temos muitas possibilidades que podemos estar auxiliando a esses que estão ao nosso redor a se libertarem das suas dificuldades, dos seus conflitos, dos obstáculos que se apresentam. Muitas vezes somos nós que estamos de fora, que vendo aquele panorama, conseguimos, por estarmos de fora, encontrar uma saída, uma solução, uma alternativa que possa auxiliar o outro. Então, muitas vezes, nós estamos caminhando por uma estrada para podermos atingir uma meta, e quando a gente chega em determinado ponto, nós observamos que, se nós continuarmos por aquele caminho, nós não vamos conseguir atingir aquela meta que nós estabelecemos. E muitas vezes nós precisamos pegar determinados atalhos, mas também precisamos ter cuidados com esses atalhos, porque os atalhos podem parecer que são mais fáceis e que vão levar a gente a atingir o nosso objetivo, e nem sempre é o que acontece. E tudo isso vai ficar mais fácil se, de fato, nós estivermos diariamente buscando estarmos nos esforçando para este autoencontro, sabendo que todas essas lutas, elas fazem parte da nossa trajetória. É claro que uns experienciam mais lutas, mais obstáculos, mais dificuldades, porque eles próprios estavam planejando o seu retorno, entenderam que dariam conta daquela condição. E muitas vezes são
as nossas próprias escolhas na presente existência que nos determinam chegar àquela condição. Então, nós vamos estar cada vez mais procurando viver esta alegria da oportunidade que nos foi conferida de estarmos aqui na presente existência. Se nós temos, por exemplo, um filho, uma filha, que não consegue acompanhar aquilo que nós orientamos para a sua educação, não é o momento de se rebelar, de ficar se questionando onde foi que eu errei, porque é muito comum para o pai, para a mãe, ficar com esse questionamento quando o filho resolve, é escolha dele, seguir por aquele caminho que não foi o caminho que você orientou. Isso não deve tirar a nossa alegria de viver. É claro que nós sabemos que teremos momentos de tristeza, momentos de ansiedade, momentos difíceis. Isso é natural na trajetória individual. Cada um vai passar por esses percursos, por estes obstáculos. Entretanto, nós não podemos perder o nosso foco no nosso eixo, na nossa proposta, na nossa meta. E, consequentemente, é preciso que nós estejamos investindo em nosso processo de amadurecimento, reconhecendo aquele momento difícil, buscando auxílio, isso é muito importante. A casa espírita, ela nos oferece, ela é esse posto de socorro que nos acolhe, que nos ampara, onde recebemos a bioenergia, onde estamos, através dos grupos que participamos, dialogando com aqueles que muitas vezes são os nossos amigos, os que estão mais próximos, e a partir desse momento nós vamos tentando extravasar todo aquele momento difícil que nós estamos vivendo. Então, não podemos permitir que estejamos mais angustiados do que vivendo com alegria. Ah, Tânia, mas eu perdi alguém muito importante, muito significativo neste momento. Sabemos que esta dor ela vai estar presente, porque alguém que é significativo que parte vai deixar aquela marca em nós. Só que a vida prossegue. Se nós acreditamos na imortalidade, sabemos que haverá o momento do reencontro. Então, continuaremos trabalhando. Cada dia que passa vai ser uma oportunidade de diminuir esta saudade, de diminuir esta dor que ficou dentro de nós por essa partida e continuar na nossa caminhada, porque ao redor de nós poderemos encontrar alguém que era semelhante àquele e também continuar a dispensar o nosso cuidado, a nossa atenção. Como se aquela pessoa fosse a nossa substituta. Exemplo, quando a gente perde um pai, quando a gente perde uma mãe. Então, nós podemos encontrar em alguém que fica, que já é da nossa convivência, da nossa relação, aquela figura que será acolhedora, que eu vou estar, não vai ser a mãe substituta, não vai ser o pai substituto, mas que eu possa estar compartilhando as minhas emoções, as minhas dificuldades, e aquele outro que nós nos colocamos para compartilhar essas dificuldades, ser aquele que vai atender aquela minha necessidade no momento. Então, esta crença na imortalidade da alma não deve ser algo apenas que eu digo, que eu acredito, que vamos passar desta existência para a verdadeira vida, mas sim estar trabalhando diariamente, intensamente, para que possamos viver este processo com alegria, com coragem, com determinação. E aí nós lembramos também de uma passagem da vida de Francisco de Assis,
quando ele estava viajando com Irmão Leão, eles saíram da cidade de Assis para Santa Maria Perúgia. E esta viagem, a distância dessas duas cidades é em torno de 5, 6 quilômetros atualmente. Mas podemos imaginar naquele tempo o que significava fazer uma viagem dessa a pé, no inverno rigoroso, que é justamente quando se deu este momento de diálogo com Francisco de Assis e o Irmão Leão, onde ele queria mostrar o que era a verdadeira alegria. Eles estavam na viagem e, de repente, eles param. E aí Francisco de Assis diz: Irmão Leão, ainda que os nossos irmãos eles deem exemplo de santidade, de devoção, isso não vai significar a verdadeira alegria. Continuaram viajando, conversando. Era um inverno muito rigoroso, eles estavam com fome, eles estavam molhados. E nesta parada, Francisco de Assis diz para o Irmão Leão: Irmão Leão, imagine aqueles que são cegos, se os nossos irmãos pudessem curar e eles passassem a ver. Se os nossos irmãos curassem os paralíticos para que eles pudessem caminhar, aqueles surdos para que pudessem ouvir, os mudos para que pudessem conversar, e ainda que os nossos irmãos pudessem curar os mortos, fazendo com que eles pudessem viver depois do 4º dia, isso, Irmão Leão, não seria a verdadeira alegria. Continuaram a viagem. Mais uma vez, Francisco de Assis interrompe para conversar sobre a alegria. E aí ele diz: imagine, Irmão Leão, se todos os nossos irmãos tivessem o dom das línguas e das ciências e condições de profetizar, e não apenas revelar as questões do futuro, mas os mistérios do coração. Isso, Irmão Leão, não significaria a verdadeira alegria, a alegria absoluta. Continuaram a viagem. Inverno rigoroso, com fome, com frio, e mais uma parada, e o irmão, e Francisco de Assis, mais uma vez, traz para o Irmão Leão: Irmão Leão, imagine que os nossos irmãos, eles falassem sobre a língua dos anjos, conhecessem a música das estrelas, mas nada disso adiantaria para que eles tivessem a verdadeira alegria, a alegria absoluta. Mas continuaram a viagem e, mais uma vez, Francisco de Assis interrompe o Irmão Leão para dizer: imagine você, Irmão Leão, se os nossos irmãos eles fossem pregar e pudessem converter os não crentes em crentes. Isto não significaria a verdadeira alegria, a alegria absoluta. Continuaram a viagem e o Irmão Leão ficou intrigado diante de tantas situações que foram apresentadas por Francisco de Assis, e nenhuma delas ele anunciava como sendo a verdadeira alegria. E ele aí vai e questiona: Francisco de Assis, ó meu pai, me diga, o que de fato seria a verdadeira alegria? Viver com alegria. E aí ele faz uma narrativa. Irmão Leão, imagine que nós estamos aqui fazendo esta viagem bem difícil. Nós estamos com muita fome, estamos com frio, molhados, e avistamos ali bem próximo uma porta de um templo que pode nos socorrer. Batemos naquela porta e a pessoa que abre pergunta: quem vocês são? E nós falamos que nós somos irmãos e que estamos à procura de abrigo. O que aquele homem responde:
Vocês são os mentirosos, vocês não fazem parte nenhuma de ordem nenhuma. Saiam daqui, senão eu vou soltar os cachorros. Aquele homem bate a porta na nossa cara. E nós vamos entender que aquele homem fez aquilo porque Deus foi o intermediário para que ele de fato pudesse fazer aquilo, porque nós estávamos precisando passar por aquela experiência na viagem de um inverno rigoroso, querendo um teto para abrigar, quando Jesus não tinha esse teto para que pudesse lhe abrigar. Então, irmão Leão, esta é a situação que se constitui na verdadeira alegria, quando nós compreendemos aquilo que o outro nos apresentou. E diante desta compreensão, nós saímos agradecidos, sem reclamar, sem perguntar a Deus por que ele fez isso comigo. De fato, eles continuaram a viagem e mais adiante, eis que Francisco de Assis estava fazendo sozinho uma viagem nessas condições. E ao bater a porta de um local que era de uma ordem menor, quando ele pediu o apoio para que pudesse se alimentar, para que pudesse ter o abrigo, a atitude daquele que o recebeu foi semelhante àquela narrativa que ele havia feito para o irmão Leão. E ele não quis se apresentar para que, através desta apresentação, ele pudesse receber algum privilégio. E após ser fechada a porta na sua cara, mais uma vez ele se lembrou de Jesus, que vivia com alegria, mesmo diante das adversidades. Será que compreendemos o viver com alegria nesta condição? Será que não estamos colocando esse viver com alegria através de experiências de pessoas que se encontram em outro nível? Esta é a pergunta e a resposta que nós vamos estar fazendo para nós mesmos, respondendo que podemos transformar todas essas condições difíceis em oportunidades de estarmos vivendo com alegria. Será que nós vamos conseguir? Será que, diante de um insucesso na vida de algum familiar, eu vou entender aquilo com alegria? Porque, é claro, vamos imaginar os pais que têm os seus filhos, esses filhos que lhe dão filhos, que vão ser os netos. Quando um filho ele consegue concluir o seu primeiro estágio de ensino, que para nós é ensino médio, isso não é um motivo de alegria para os pais, para os irmãos? Quando a gente vai àqueles que adentram a faculdade, que ganham uma profissão, é um momento de alegria, principalmente quando, após você fazer a conclusão deste curso, você encontrar um emprego que seja um emprego na sua área e que lhe dê um retorno financeiro daquilo que, de fato, é o que você almeja. Quando este filho parte para constituir uma família, quando encontra um companheiro que seja, que pense semelhante a você, que estejam vinculados à mesma religião, porque aí não terão discórdias em nenhum momento. Então, todas essas condições são condições, de fato, que trazem para nós a verdadeira alegria, assim como cada um de nós vivencia diante das conquistas que nós estabelecemos como metas e conseguimos alcançar. Agora, observem, a natureza humana faz com que, após um sucesso, nós tenhamos uma nova meta e que sigamos para conquistar esta meta. O que é que esta mensagem de viver com alegria está dizendo aos nossos corações? Que nós precisamos pensar
nas metas que constituem o alcance do self. O que é o self? É o eu superior, é o eu divino. Então, é estar estabelecendo propósitos que façam com que a nossa caminhada tenha como meta principal a vida do espírito, que é a alma encarnada que somos cada um de nós, que carregamos a nossa individualidade, que escolhemos a presente existência com todas aquelas facilidades e dificuldades, porque de fato cada um de nós precisa também ter este olhar para as alegrias que nós já vivenciamos. Porque o que acontece também da natureza humana? Quando nós estamos diante de uma situação que nos traz a felicidade, parece que a felicidade não dura muito tempo, porque bastou chegar um desafio, aquela alegria que estava em mim, ela deixa de existir. Quando nós vamos enfrentar a dor, vamos enfrentar a perda, o luto ou qualquer outra condição, entendendo que ela é passageira. É esta compreensão que, às vezes, nós temos dificuldade de colocar na nossa vivência. A dor chegou, mas ela é transitória. Verdadeira é a nossa vida. Mas eu mergulho nessa dor, eu me entrego nessa dor. Eu esqueço todos os momentos felizes que eu já consegui vivenciar. E a minha conduta é sempre com foco naquela dor. Se eu vivo assim, vai ser difícil eu ter esta alegria de viver, porque eu não entrego aquela condição a uma escolha que foi feita através do meu livre-arbítrio para passar por aquela experiência, porque eu sabia, eu sei que aquela experiência vai me conferir a libertação que eu almejo. E aí nós lembramos de uma passagem na vida de Jesus, quando ele estava saindo de Jerusalém e passou estava adentrando uma determinada aldeia, quando tinham 10 leprosos, que um deles chamou o mestre e disse: Senhor, tem piedade de nós, cura-nos. Jesus, quando fez essa escuta, o que ele disse? Vá e se apresentem aos homens da lei. Por quê? Os leprosos, naquela época, eles eram considerados mortos para a sociedade. Uma vez curados, eles poderiam retornar à sua vida. Quando Jesus disse, esses 10 leprosos expressaram aquela alegria, aquele contentamento, porque os seus corpos haviam sido curados daquela doença, que era uma doença que realmente segregava da vida social. Então, eles seguiram para se apresentarem aos homens da lei. Porém, mesmo diante de toda esta alegria, ele retornou até Jesus, se ajoelhou e agradeceu por aquela aventura que ele estava experimentando. Então Jesus perguntou a ele: e os outros, onde estão? Não eram 10? Ou seja, nós, quando recebemos, a dádiva, a bênção da libertação das nossas dificuldades, muitas vezes nós esquecemos de agradecer a Deus por termos passado por aquela experiência e agora a alegria tomar conta de nós e estarmos realmente expressando este sentimento de gratidão, justamente porque conseguimos a libertação. Então, quando nós iniciamos com a fala da benfeitora dizendo deste conhecimento do significado existencial, com esta percepção, nós saberemos que, se estamos numa linha reta em nossa vida, em algum momento essa vida será tomada pelo tédio, pelo desinteresse, porque nada de novo acontece. Não compreendemos que
estamos numa vivência que sai da linha reta para ter esses altos e baixos. Isso faz parte da nossa trajetória. Então, se nós estamos inseridos em uma casa espírita, nos trabalhos, participamos de alguma atividade e observamos que alguém hoje está diferente, retorna para um outro momento e continua diferente, nós temos o dever de buscar trazer de volta, levar de volta a alegria àquela pessoa. Porque certamente, se nós observarmos aquilo que já aconteceu em nossa trajetória, o quanto nós já conseguimos auxiliar a pessoas que estavam nas mais variadas dificuldades, isso vai trazer para nós uma alegria interior. Uma alegria que não é aquela alegria que vai demonstrar aquilo que você já fez ou deixou de fazer. É uma alegria porque nós conseguimos estar auxiliando alguém que é o nosso irmão. Então está na hora de nós deixarmos de lado essas questões pequenas que acontecem para nos desestruturar, para nos tirar do foco daquilo que é a nossa meta em essencial, para fazermos uma caminhada diferente. Será que nós conseguiríamos caminhar como leprosos? A lepra, naquele tempo, hoje, já em uma condição completamente diferente para quem vivencia a doença. Mas será que essas mudanças no nosso corpo dariam a alegria de viver? Sim. Se diante desta mudança, porque a maioria não nasce com a doença, vem a desenvolver. Então, diante da mudança que acontece nas mais variadas circunstâncias da nossa existência, esta compreensão de fato de que tudo tem um propósito e acontece para o nosso crescimento, isso já significa alegria de viver. Viver com alegria. Então, nós vamos estar relacionando daquilo que nós achamos que seria o viver com alegria para a nossa existência. E observar nessa lista que nós vamos fazer o que de fato seria a alegria do corpo e a alegria do espírito. E o quanto nós estamos investindo para esse viver com alegria, de fato, para a nossa alma. Então, esta deve ser a nossa busca, a nossa intenção, o nosso movimento diário e constante. Estamos vivendo em um momento de pandemia. Já pensaram o quanto nós estaríamos trazendo alegria à vida de alguém que recebesse uma mensagem nossa? Que a gente pudesse fazer uma ligação, principalmente aquelas pessoas que vivem sozinhas, sejam jovens, sejam mais maduras, sejam idosos, não importa, porque aquele que vive sozinho, principalmente quando vive fora da sua cidade, do seu país, dos contatos, dos relacionamentos familiares, então estas pessoas elas estão fora daquilo que era o seu conforto e precisam muito mais da nossa atenção para que a gente possa estar oferecendo a elas esta oportunidade, essa chance de trazer alegria à sua vida. O próprio Jesus já tinha dito que ele chegou para trazer as boas novas da alegria, quando ele traz as bem-aventuranças. Então, vamos estar na nossa caminhada, neste exercício do autoconhecimento, buscando estas condições que, de fato, vão estar movimentando este nosso íntimo, para que a gente saia desta nossa condição de inquietude
que muitas vezes toma conta de nós, que muitas vezes chega um desgosto pela vida por ocorrências do nosso cotidiano, que de fato elas venham estar tentando mostrar um outro lado que a gente ainda não conseguiu alcançar. Quantos chegam ao conhecimento da doutrina espírita, à casa espírita, pelo movimento da dor? Então, se nós já conseguimos extrair esta dor de dentro de nós, se isso aconteceu, é porque nós encontramos o apoio de alguém ou de algumas pessoas para esta libertação. Então, soa a hora do nosso movimento de também distribuir aquilo que mais possuímos, as nossas riquezas maiores, que são as riquezas morais, que é o nosso ato de solidariedade perante o outro, perante a vida, para que a gente possa, de fato, melhorar a condição do outro, que automaticamente vai melhorar a minha condição. Então, diante desses desafios para que a vida está a nos apresentar, vamos fazer este exercício que a benfeitora tanto nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo. Entender que, diante da dor, eu preciso aguardar, eu preciso também, não é uma espera de braços cruzados, é uma espera em movimento. Já pensaram quantas situações já aconteceram na vida de vocês que vocês estavam passando por dificuldades e, mesmo passando por dificuldades, vocês conseguiram ajudar alguém e nesta ajuda você momentaneamente esqueceu da dor que você vivenciava? Este esquecer da dor, este movimento que a gente faz, automaticamente vai modificar essa psicosfera, muitas vezes conturbada, que também é capaz de atrair a espiritualidade inferior que não está interessado na nossa alegria, muito pelo contrário. Aqueles desafetos do passado que estão do lado de lá, eles vão estar investindo para que não tenhamos alegria, porque momentaneamente, em alguma circunstância, nós também ocasionamos o dissabor àquele que agora quer investir em nós. Qual é o nosso caminho? Buscar a oração. É este refúgio que está dentro da nossa possibilidade, que não precisamos usar recurso financeiro para poder alcançar, é o nosso pontapé inicial, é a nossa caminhada primeira para a libertação das dificuldades, angariando da espiritualidade esse recurso de fortalecimento para cada um de nós que está acessível. Quanto mais orarmos, mais este ambiente que está ao nosso entorno vai permitir a sintonia com a espiritualidade superior. Ou seja, se estamos vivendo momentaneamente uma dificuldade que nos atormenta, buscando este recurso, eu tenho a possibilidade de resgatar esta alegria de viver. Então, vamos tentar. Nem sempre a resposta vai chegar da maneira como nós desejamos, mas jamais devemos nos esquecer que temos o nosso anjo da guarda, que está investindo em nós, que está nos estimulando constantemente a que possamos prosseguir confiantes, porque alcançaremos a nossa meta. E alcançar esta meta é estar vivenciando a felicidade, a alegria, porque saberemos que ao final da experiência nós conseguimos nos libertar daquelas amarras que ainda estávamos vinculados. É claro que não nos libertaremos de tudo que ainda precisamos ressarcir perante a lei do nosso Pai,
mas que certamente a nossa meta ela foi alcançada, porque mesmo diante de todos os dissabores, nós conseguimos deixar isto de lado, nós conseguimos sair um pouco do nosso ego para poder estar cada vez mais alcançando esse self, este nosso eu divino que habita em cada um de nós. Não nos esqueçamos, somos filhos de Deus, Deus é nosso Pai, e o Pai procura oferecer sempre o melhor para cada um de seus filhos. Se traduzirmos isso para as nossas experiências da maternidade, da paternidade, nós estaremos compreendendo que aquelas experiências foi o que o nosso Pai considerou o melhor para o nosso processo de libertação. Cada etapa vencida com alegria significa que nós estamos dando este salto qualitativo em nosso processo de evolução consciente. Trazer a alegria como este cantor da alegria que foi Francisco de Assis. É também estarmos buscando estar mais em comunhão com a natureza. Eu não sei como está o tempo de vocês aí, mas o nosso tempo em Salvador hoje raiou aquele sol em um céu que, se não apreciarmos estes espetáculos, estamos nos distanciando desta possibilidade do acolhimento do nosso Pai às nossas questões íntimas. Então, viver esta alegria de contemplar a natureza. Qual foi a última vez que eu apreciei o cantar de um pássaro? Será que os pássaros estão cantando à minha janela, próximo a mim, e eu não consigo viver esta alegria de apreciar o cantar dos pássaros? A natureza, as árvores, as flores. Quem de fato aprecia o pôr do sol? Aprecia as estrelas neste espetáculo divino que ele nos concede a cada dia. Então, nós podemos estar vivendo com alegria quando nós internalizamos que toda esta natureza é uma dádiva do Pai, para que a gente possa se reportar também nos momentos de dificuldade para poder transcendê-los. Então, a mensagem do nosso Pai que nos traz esta vontade de viver quando acolhemos a proposta da reencarnação, a proposta de Jesus, que foi toda a sua existência sempre a nos estimular, a estimular a todos aqueles que viviam fora do contexto do que o Pai, do entendimento do que era de fato o que deveríamos viver. E por que não falar deste cantor de Deus Francisco de Assis? São exemplos e exemplos que temos que mirar para poder também encontrar o nosso eixo, estar fazendo este mergulho para dentro de nós mesmos, confiando na nossa capacidade, na nossa potencialidade de poder viver sim com alegria, mesmo diante dos dissabores. Jesus, o nosso mestre, o nosso mentor, o nosso guia, o nosso irmão, nos trouxe tantos exemplos a seguir que podemos estar refletindo sobre qualquer um desses exemplos para poder, de fato, alcançar esta vida com alegria e que tenhamos a alegria em abundância. Estar vivendo com dores, com dificuldades, com envelhecimento, com situações de adoecimento, com situações econômicas difíceis, está na pauta da trajetória individual. Então, o que foi que Deus, neste momento, mandou para mim como experiência de vida que eu preciso ser aprovada? Então, é acolher este momento, entregando ao Pai as nossas dores e não nos apartando
jamais do nosso anjo guardião. Este é aquele fiel escudeiro que está a todo instante a nos dizer: não desanime, como o próprio Mestre Jesus já havia dito anteriormente: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando nós temos este bom ânimo, nós estamos a viver com alegria. Então, que possamos retomar esta alegria que momentaneamente perdemos e não nos apartar mais até o fim da nossa caminhada. Estas são as nossas palavras para este início de semana, estimando que nós, de fato, possamos estar cada vez mais buscando este autoencontro, porque já compreendemos que a jornada, ela objetiva a nossa iluminação interior. Que Jesus nos abençoe, que ilumine os nossos passos, para que tenhamos sucesso neste empreendimento que abraçamos com alegria para o encontro na plenitude.